Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o assunto de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a regulamentação do Pix e explicar para quem está em casa o que é essa nova solução de pagamento. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o doutor João Nascimento, ele que é advogado e especialista em direito bancário. Seja muito bem-vindo, doutor João. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, doutor. E explica para quem está em casa o que é o Pix. Bom, o Pix é uma solução de pagamento nova que o Banco Central criou e está oferecendo aí para o mercado. Basicamente, ele é um instrumento de pagamento novo que vai permitir que as pessoas façam pagamentos, né, como fazem com o TED, como o DOC, por exemplo, só que de uma maneira muito mais rápida, né, praticamente aí instantânea, com prazo máximo aí de pagamento, de liquidação desse pagamento aí de 10 segundos, né? E a novidade também, que ele é um sistema que estará disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, diferentemente, por exemplo, do DOC e do TED, né, que tem restrições e as liquidações não acontecem de maneira assim tão rápida. Doutor, não sei também se você consegue explicar para quem está em casa, da onde veio a ideia, né, essa inovação? É realmente uma criação do Banco Central ou foi a partir de alguma ideia? O Pix já está em outros países? Explica um pouquinho para quem está em casa de onde veio essa inovação. Perfeito. Bom, o conceito de pagamentos instantâneos ou pagamentos rápidos, ele já existe, né? Outros países já adotaram esse tipo de solução, né? E o Brasil não podia ficar atrás, então o Banco Central resolveu implementar isso e fazer com que essa opção estivesse disponível aqui no Brasil. Então, não é uma criação brasileira, ela existe já em outros países. E já que é um meio de pagamento, né, o senhor falou um pouquinho sobre algumas vantagens, mas se a gente tivesse que destacar, né, quais são as principais vantagens, então, do Pix, do pagamento via Pix, comparado, então, aos pagamentos que a gente já faz hoje, TED, DOC? Acho que dá para destacar primeiro, acho que a comodidade, né, ele vai ser um instrumento de pagamento que vai estar preponderantemente disponível via celular, então tem uma comodidade, uma praticidade muito grande, a velocidade, né, do Pix também, como eu disse, a tendência é que as operações dos pagamentos eles sejam confirmados em até 10 segundos, o normal é que demore alguns poucos segundos, e também o custo mais baixo, né? A expectativa é que o Pix ele reduza bastante o custo geral aí das transações no mercado de meios de pagamento, lembrando que para o usuário, a pessoa física, fazer pagamentos para outras pessoas físicas, né, para os usuários entre si, não vai ter custo nenhum, né? E aí vai haver também uma outra redução de custos para os provedores desse serviço também, né? Como é um sistema todo organizado pelo Banco Central, o Banco Central está, vamos dizer assim, praticamente pagando só os seus custos operacionais, né, que ele usa para manter a plataforma. Então, para o usuário pessoa física, nas transações entre si, vai ter um custo mais baixo, um custo zero, né? E para as outras instituições que estarão envolvidas também, pessoas jurídicas, comércio, varejo, a expectativa é que tenha uma redução significativa nesses custos de transação. Então, essas são as principais vantagens do Pix hoje. Se o senhor tivesse que destacar, é lógico que a gente ainda não colocou em prática, mas vendo já o que acontece em outros países, tem alguma desvantagem? Não vejo nenhuma desvantagem, acho que pelo contrário. Acho que o sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro e principalmente o sistema de pagamentos brasileiro, ele é bastante sólido, ele foi muito bem desenvolvido ao longo do tempo, né? Aqui no Brasil é moderno e realmente estava faltando uma solução como essa. O Pix foi desenvolvido olhando experiências em diversos outros países, então eu acho que a solução do Pix para o Brasil ela é bastante adequada e não vejo nenhuma desvantagem em relação ao que foi implementado em outros países, não. E, doutor, como que os bancos estão se comportando, né, com a chegada, então, do Pix? Bom, os bancos e outras instituições também que participam desse mercado, né, de meios de pagamento, eles estão dando bastante atenção para o assunto, realizaram campanhas prévias, né, para que a população se cadastrasse, fizesse lá o pré-cadastro
né, no Pix, cadastrasse as suas chaves, né, que essa também é uma outra novidade, né, as transações feitas com o Pix, elas vão ser feitas utilizando uma chave pré-determinada, escolhida pelo usuário, né, e o usuário não precisará mais informar aqueles dados de agência, conta, o CPF, o nome, para fazer as transferências, ele informa só uma chave. Então, houve uma certa corrida pelas instituições financeiras para chamar aí os usuários, a população, justamente para cadastrarem essas chaves com essas instituições, né, para que as contas dessas pessoas nessas instituições, né, tenham essa chave Pix e possam ser utilizadas para fazer as transações via Pix. E, doutor, também uma observação, né? Quando eu entro lá no meu aplicativo, no celular, eu já vejo essa opção Pix. Porém, ela ainda não está no ar, né? Tem alguma previsão? Não está no ar ainda, né? A previsão para que ela comece a ser utilizada aí amplamente pela população é a partir do dia 16 de novembro. Então, a partir do dia 16 de novembro, quem tem o cadastro já pode começar a utilizar. E, então, na verdade, a gente consegue fazer de Pix para Pix. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transferência, a outra pessoa também tem que ter o Pix, é isso? Sim, se você for fazer uma transferência Pix, as duas pessoas têm que estar habilitadas para usar o Pix, né? Lembrando que o Pix ele é um instrumento de pagamento, né? E esse instrumento de pagamento ele se baseia numa conta transacional. O que é uma conta transacional? Por exemplo, a sua conta corrente. Então, é muito parecido com o que acontece com o TED e o DOC hoje. Você tem o TED e o DOC, ele é um instrumento de pagamento. Ele transaciona recursos que estão na sua conta transacional, no caso, a sua conta corrente. Tá? Pode ser uma conta de pagamento também, se você tiver uma conta numa fintech que ainda não é um banco, mas que tem as funções ali bastante semelhantes. Então, para você receber, né, uma transferência via Pix, você tem que estar cadastrado no Pix e o remetente também tem que estar utilizando o Pix. Agora, doutor, o Pix provavelmente com o tempo vai substituir, então, todos os custos, né, de DOC, TED. Como que fica para os bancos, para as instituições financeiras isso? Porque a gente sabe que a gente pagava uma certa taxa. Como fica para eles? Já que o senhor é especialista também nessa parte de bancos, como que fica para os bancos também, então? Agora, a gente usando o Pix não teria mais que pagar essa taxa. Pois é, ainda é prematuro para dizer exatamente qual vai ser o impacto, mas a tendência é que realmente o Pix substitua, né, tanto o DOC quanto a TED. Existem algumas especulações que dão conta de que a adoção do Pix vai trazer uma queda dessa receita, né, que os bancos têm hoje com esse tipo de transferência, né, com DOC e TED. E alguns estudos dizem que essa redução vai ser até significativa. Então, realmente há um impacto, sim, pela adoção do Pix, né, no custo geral, né, para o sistema financeiro, em termos de ferramenta. Então, é uma ferramenta mais moderna, mais barata, que vai substituir em grande medida essas outras ferramentas e vai naturalmente reduzir a receita dos bancos com esse tipo de serviço, sim. Mas ainda não temos uma estimativa muito clara da magnitude dessa perda de receita. Doutor, agora vamos falar também em termos de segurança, né? Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, então, a segurança que tem esse novo meio de pagamento. Bom, como eu disse, o Pix, todo o sistema, toda a plataforma do Pix, ela foi desenvolvida pelo Banco Central. E o Banco Central, obviamente, tomou todos os cuidados, né, adequados, né, as melhores práticas da indústria para garantir que o funcionamento do Pix aconteça de maneira segura. Então, as medidas principais, na realidade, são aquelas que a indústria de tecnologia de serviços financeiros já conhece. Então, as informações são todas criptografadas, né, você tem que fazer autenticação, né, para usar o Pix, você vai ter que entrar, né, no seu aplicativo móvel do seu banco, né, então é importante dizer, né, o Pix não é um aplicativo à parte, né, ele é uma função, ele é um instrumento de pagamento que vai estar embarcado, vai estar ali dentro, né, do seu aplicativo móvel ou do seu internet banking também, né, é importante dizer que não é só via celular também,
mas preponderantemente deve ser utilizado com o celular. Então você tem aquela questão do acesso ao seu aplicativo móvel, que já tem os padrões de segurança, e o próprio tráfego das informações do Pix, né, o armazenamento das suas informações, né, da sua chave, dos seus dados, né, do seu nome, o número da sua agência, o número da sua conta, essas informações elas vão ficar armazenadas com o Banco Central, né, e o que vai aparecer para o público é a sua chave, né, o seu código. Então, a sua chave do Pix pode ser o seu e-mail, o seu número de telefone celular, né, pode ser o seu CPF, ou pode ser uma chave aleatória, vamos dizer assim, com números, um código um pouco mais extenso, que é de mais difícil, vamos dizer assim, replicação. Então, dizem que tem até uma camada de segurança até um pouco adicional, mas acho que a maioria das pessoas vai acabar usando essas primeiras opções, né, o e-mail, o número de celular. Então, essas informações, elas todas serão trafegadas em ambientes seguros, criptografados, com servidores protegidos, para evitar que aconteça algum tipo de vazamento de dado, né? Essas tecnologias já são aplicadas hoje pela indústria bancária, então não há muita novidade aqui. Então, a tendência é que o Pix realmente seja um meio de pagamento seguro, né? Mas está sujeito às fragilidades que qualquer outro instrumento de pagamento também sofre hoje, né? Esses riscos que eles podem ser afetados por esse tipo de acesso indevido, muitas vezes, né? Um hacker, né? Às vezes a pessoa não toma cuidado com a senha, né? Tá ali com o celular e a pessoa pega e usa. Mas o sistema em si deve ser muito seguro. Ou seja, então, em questão de segurança, a gente pode ficar mais tranquilo do que os meios de pagamento que a gente tem hoje, né? Eu acho que o padrão de segurança, ele vai ser semelhante, né? Bastante semelhante. Acho que hoje a gente já tem uma segurança bastante boa. Eu falando principalmente das transferências bancárias aqui, né? Que eu acho que é o que mais se assemelha ao Pix, né? Então, hoje, para você fazer um DOC, um TED, você tem um nível de procedimento, né? De segurança, de acesso ao seu internet banking, ao seu aplicativo, né? Que já é um padrão bastante seguro, e por baixo disso, né, esse tráfego das informações, ele vai acontecer numa rede segura, uma rede controlada, e esses dados vão ser criptografados, né, então eles vão ser, como se diz assim, é como se esses dados, os seus dados pessoais, eles fossem embaralhados, né, você coloca ali um código, e que só realmente quem tem autorização consegue reorganizar esses pedacinhos da informação e remontar esse quebra-cabeça, né, dos seus dados para efetivamente poder utilizá-los, né. Então, o padrão de segurança, como eu falei, já vai ser bastante semelhante com o padrão que a indústria já adota hoje. Acho que não vejo nenhuma grande novidade em termos de segurança, porque os métodos de segurança que existem hoje já são bastante eficientes. A grande novidade realmente, então, é em termos de custos, né? E de rapidez também. A gente tem aí como fazer uma transferência no final de semana, que muitos bancos não deixam, a gente tem que deixar programado para segunda, né? Exatamente. E aí a gente já sabe, então, que é só entrar lá, já está disponível, inclusive, para fazer o pré-cadastro, né? A gente entra lá, então, na nossa plataforma digital e faz esse pré-cadastro. Agora, quem pode usar? Pode usar pessoa física, pessoa jurídica? Como que funciona em caso, por exemplo, de pessoa jurídica? Pessoas físicas e pessoas jurídicas vão poder se cadastrar e utilizar o Pix, né? O único requisito é que você tem que ter uma conta transacional. O que é conta transacional? Novamente, é uma conta bancária ou uma conta de pagamento, né? Uma dessas contas que tipicamente as fintechs, né? Essas empresas de tecnologia em serviços financeiros, elas têm oferecido para a população. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode utilizar o Pix, se cadastrar e utilizar o Pix. E que tipo de empresa pode, então, ofertar o Pix? Bom, as empresas que ofertam o Pix vão ser as instituições financeiras, né? Então, os bancos, né, vão poder ofertar o Pix, e também as instituições de pagamento, né? O que são as instituições de pagamento?
A partir de 2013, o Banco Central ele passou a regular esse mercado de meios de pagamento, tá? Então, ele não regulava esse mercado. Então, empresas de cartão de crédito, né, de contas digitais, elas não estavam sujeitas à supervisão e autorização para funcionar pelo Banco Central. Depois de 2013, então, o Banco Central passou a regular. Então, além dos bancos, o Banco Central trouxe esse tipo de empresa, que são essas empresas que abrem essas contas que, tecnicamente, a gente chama de conta de pagamento, né? E popularmente a gente acaba conhecendo como contas digitais, né? Que são essas contas ligadas a essas empresas, né? Essas fintechs, como se chama. Então, essas empresas todas vão poder oferecer. Algumas dessas empresas, algumas dessas entidades vão ter que oferecer o Pix de maneira obrigatória. Então, os grandes bancos que têm mais de 500 mil, né, contas de clientes ativas, né? Ou seja, os bancos que têm uma penetração maior, o Banco Central já disse, olha, vocês têm que participar e ofertar o Pix obrigatoriamente, né? As outras instituições, elas têm a faculdade de participar ou não. Agora a gente sabe, né, doutor, que a gente já tinha alguns bancos digitais aí que ofereciam algo bem parecido, como, por exemplo, o próprio Nubank, né? A gente conseguia, então, fazer algumas transferências para quem tem a conta também, sem custo nenhum. A gente também conseguia transferir, por exemplo, o salário de um banco normal para o Nubank através de um boleto sem pagamento. Você acha que foi isso também que fez, então, talvez o Banco Central repensar e trazer uma novidade como essa? Eu acho que o Banco Central estava objetivando essa comodidade, essa agilidade, né? Essas transferências dentro da mesma instituição, né? Elas realmente são muito rápidas mesmo, porque no fim das contas o dinheiro está com ela mesma, né? Então, quando você transfere de uma conta para uma outra conta, né? Para citar o seu exemplo, essa transferência realmente ela tem que ser instantânea, porque o recurso ele não faz nenhum trânsito interbancário, né, ou interinstituição. O problema realmente surge quando você tem transferências acontecendo entre bancos diferentes. E aí a complexidade vai aumentando, porque o Banco Central ele tem que monitorar essas movimentações financeiras do mercado como um todo. Então o volume de recursos é muito grande. Então o Banco Central ele já vem desenvolvendo desde 2001, 2002, com a reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, né, quando surgiu até a TED, né, ele vem trabalhando não só em ofertar produtos na ponta, né, serviços ali na ponta, ou permitir que os bancos ofereçam serviços na ponta mais práticos e mais interessantes para o consumidor, mas ele também cuida muito da segurança do sistema como um todo. Então, essas transferências que envolvem instituições diferentes, elas têm que passar por um sistema bastante complexo, porque ela faz a compensação e a liquidação de todas as movimentações de todos os bancos e de todos os usuários, né? Então é muita transferência cruzada, vamos dizer assim, né? Multilateralmente acontece tudo isso. Então, na realidade, essas transferências, então, quando elas são feitas dentro da mesma instituição, elas sempre foram instantâneas, na verdade, né? Agora, a novidade é as transferências entre bancos, né, que até hoje então a gente tinha só TED e DOC, né, elas vão passar a acontecer dentro de um outro sistema, né, como tecnicamente dizendo, dentro de um outro arranjo de pagamento, que é esse arranjo de pagamento que o Banco Central criou. Então, acho que essa que é a novidade, né, e como você falou, a gente não tem ainda como prever qual vai ser o impacto, né, de você ter um instrumento de pagamento que vai ser super rápido e vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então vai ser muito interessante ver como a população e o mercado vão reagir a essa nova funcionalidade. E o interessante também, como o senhor falou, é que, pelo visto, vai ser mais simples, né? Antes a gente fazia um TED, um DOC, você errava uma informaçãozinha, demorava 2, 3 dias para você saber que não tinha dado certo, para tentar fazer de novo. E aí, pelo que o senhor falou, vai ser muito mais simples, né? Não vai precisar mais colocar aquele tanto de dado e ainda assim vai ser seguro, né? Sim, vai ser mais simples e esse vai ser um ponto muito interessante mesmo, né? Vai ser mais simples e mais rápido. E aí só o cuidado, né, que as pessoas têm que ter com relação ao fato de que, por ser simples e por ser rápido,
né? Se você errar num pagamento que você for realizar, você vai ter um problema, tá? Porque o Pix, ele não pode ser estornado, né? Como uma transação, por exemplo, de cartão de crédito, que você comete um erro ali, você resolve ali muitas vezes rapidamente, né? Com o Pix é um pouco mais delicado, o Banco Central estabeleceu ali um processo, né, todo técnico de como que você pode fazer para tentar contestar ou reverter um Pix, mas na realidade o Pix ele tem uma característica de definitividade. Então você fez uma transferência do Pix, essa transferência, ela, pelo sistema, ela não pode ser desfeita, né? Ela pode ser desfeita de maneira mais fácil se o receptor do crédito, ele colaborar. Então, se você fez um pagamento, né, para um amigo errado, e você fala com esse amigo que recebeu o recurso indevidamente, pede para ele te devolver, vai funcionar bem, tá? Agora, se você faz um pagamento errado para uma pessoa desconhecida e ela, por má fé ou por qualquer motivo, ela não quiser devolver, aí realmente você não consegue resolver esse ponto através do Pix. Então, a pessoa vai ter que buscar aí outros meios para solucionar essa dificuldade e para tentar corrigir esse erro, né, de transferência. Então, a praticidade, ela é muito boa, mas as pessoas têm que estar atentas. Mas, assim, a realidade é que você, quando vai fazer um Pix, você vai colocar lá a chave da pessoa e vai aparecer uma tela de confirmação de dados. Então, é importante que a pessoa ela tenha certeza de que o beneficiário, né, o destinatário daquela transferência é realmente a pessoa que ela quer que seja, para que ela não faça esse Pix e depois ter que depender da boa vontade dessa pessoa, ou eventualmente até vai ter que socorrer do judiciário, por exemplo, né, para tentar reaver esses recursos. Agora, doutor, o que uma fintech iniciante precisa ter para ofertar o Pix? Agora, antes de você responder essa minha pergunta, é importante também que o senhor explique o que é uma fintech para quem está em casa. Pode ser que a pessoa que está do outro lado ainda não sabe. Então, eu queria que o senhor explicasse primeiro o que é e o que uma fintech iniciante precisa ter, então, para ofertar o Pix. Perfeito. Bom, uma fintech é uma empresa de tecnologia, né? É uma empresa que também nós chamamos de uma startup, né? Ou seja, uma empresa que ela começa pequenininha, geralmente ela tenta se notabilizar, né, ficar interessante para o público, porque ela tenta desenvolver algum tipo de tecnologia inovadora, ou ela faz melhor, né, alguns processos, por exemplo, que alguns bancos eventualmente façam. Elas primam, por exemplo, por ter uma interface mais agradável, mais fácil de entender, mais fácil de usar, né? E elas entraram nesse meio de serviços financeiros como uma alternativa aos grandes bancos. Isso ao longo do tempo foi se modificando, né? Então as fintechs elas foram crescendo e aí foram também ficando com mais características de grandes instituições, né? Conforme elas foram crescendo, se profissionalizando, se sofisticando. E aí também teve, do outro lado, uma reação também por parte dos bancos mais tradicionais, no sentido de também virarem um pouco startups, né? Fintechs. Como assim? De também se modernizarem, investindo mais em inovação, em tecnologia, também aprenderam muito com as fintechs, com essas empresas. Muitos bancos investiram em fintechs, né? Muitos bancos contratam serviços das fintechs hoje em dia. Então, esse mercado ele foi... Até no início havia uma rivalidade mais acirrada, né? Ainda existe, mas já não é tão acirrada assim, né? Porque existia essa ideia de que a fintech ia matar o banco, né? Ia acabar com o banco. E aí todo mundo viu que isso era um baita de um exagero, né? Acho que os bancos brasileiros são muito sólidos e são muito competentes também no que fazem, então eles têm uma posição muito interessante, mas eu acho que o mercado como um todo ganhou, né, com esse ingresso dessas empresas no mercado, porque no fim das contas é o que o Banco Central quer, que a população tenha mais opções de serviços bancários, né? Até os bancos tradicionais, muitas vezes, eles não conseguem chegar ou não tem nem interesse comercial, né, para ser bem claro, em oferecer uma conta, né, para uma pessoa que está naquela faixa do que nós chamamos dos desbancarizados, né, as pessoas que não têm acesso a serviço financeiro. Então, às vezes, para o banco não é interessante, mas para a fintech, muitas vezes aquele cliente para ela é valioso e ela tenta capturar. E capturando esse cliente, a fintech ela acaba crescendo e acaba bancarizando
né, apesar dela não ser banco, mas ela dá oportunidade para que essa pessoa ela usufrua de serviços bancários equivalentes aos serviços bancários, como a possibilidade de pagar uma conta, de receber uma transferência, receber um salário, ter um cartão, né, coisas que uma parte da população ainda não tem acesso. Mas aí, voltando para a sua pergunta, né, então isso é o que é uma fintech. A fintech hoje é isso, né? O que uma fintech hoje ela precisa ter para ofertar o Pix? É aquilo que eu falei lá no início. Ela precisa ter uma conta transacional, ou seja, ela tem que ter uma continha, uma conta digital, uma conta de pagamento, né? Que é a chamada conta transacional. Por quê? Porque o Pix é um produto de transferências, né? Um instrumento de pagamento de transferências. Então, você tem que ter um recurso numa conta transacional para que você debite, né, esse recurso dessa conta e esse recurso possa ser transferido, né, para uma outra conta transacional. Né? Então, esse é o principal requisito. Obviamente que existem o Banco Central, ele quer que essas empresas elas ingressem, participem do Pix, né? Nesse caso, a maioria dessas empresas ela vai participar, mas vai participar de uma maneira indireta, né? Os bancos que já têm autorização para funcionar pelo Banco Central, eles vão poder participar de uma maneira direta do Pix, né? Acessando diretamente a infraestrutura do Pix, e participar diretamente ali do processo, né, de liquidação das obrigações, fazer a parte ali da cozinha do Pix. As fintechs, como elas não são, algumas delas, né, não são reguladas pelo Banco Central, diretamente, né, elas são supervisionadas, né, são acompanhadas, são monitoradas, mas elas não têm que cumprir com uma série de obrigações mais específicas, né, que o Banco Central impõe. Então, essas fintechs, elas vão participar, vão poder participar do Pix, mas vão participar indiretamente. Então, elas vão acessar através de um participante direto, que é essa instituição autorizada pelo Banco Central. Então, ela vai ter que fazer ali uma parceria, um convênio, um contrato, né, com essa empresa que participa diretamente, e ela vai poder oferecer o serviço para o seu usuário. Do ponto de vista do usuário, não vai haver diferença nenhuma. A única coisa é que essa fintech ela não vai ter um acesso direto ali ao sistema, né, de pagamentos instantâneos do Banco Central. Então, mas essas empresas, quando elas forem participar do Pix, mesmo indiretamente, elas vão ter que tomar alguns cuidados, né, vai ter que fazer alguns investimentos, né, não é qualquer fintech que vai poder participar do Pix. Então, tem um requisito, ela tem que ter um capital social mínimo, né, a empresa tem que ter um capital ali mínimo para poder participar do Pix, no valor de R$1 milhão ali no mínimo, né, e ela vai ter que comprovar que ela cumpre algumas regras, né, e procedimentos que o Banco Central colocou, né, no regulamento do Pix. Tá? Então, ela vai ter que tomar alguns cuidados, vai ter que demonstrar que tem sistemas que conseguem identificar riscos, fraudes. Então, tem algum investimento que essas empresas vão ter que fazer. Então, mas basicamente, o Banco Central, como a gente fala no mercado, ele colocou uma régua relativamente baixa para essas empresas poderem participar de uma novidade de um sistema que é tão impactante. Então, ao mesmo tempo, também não dá para deixar uma empresa que não tenha um mínimo de estrutura lidar com esse tipo de serviço para a população. Então, o Banco Central tentou achar esse equilíbrio. Tá certo, doutor João. A gente chegou aí ao final do nosso programa, mas eu queria agradecer imensamente aí que o senhor veio, trouxe, então, essas informações, essa novidade para a gente. Acho que foi ótimo, esclarecedor realmente o programa. Então, eu queria agradecer e já estendo o convite aí para próximas pautas relacionadas, então, a essa parte bancária que a gente sabe que a gente está passando por uma grande mudança. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para falar com vocês sempre que possível. Muito obrigada, doutor João. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, é só acessar a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.